noite aí, a paz do Senhor, meus irmãos, muitos irmãos aí acompanhando a gente já agora. Estou aqui hoje com o pastor Arley, mais uma vez aqui estamos juntos para trazermos aqui uma palavra, bem atualizada do dia que nós estamos vivendo. Estamos passando aí por uns momentos de pandemia, epidemia, mas graças a Deus isso está passando. E nós estamos ansiosos, posso dizer assim, por um grande avivamento, um grande avivamento que vai acontecer no nosso meio. E é sobre esse avivamento, pastor, que a gente quer comentar um pouco aqui com os irmãos, Muitas perguntas as pessoas fazem sobre essa questão de um grande avivamento, Será que realmente vai acontecer? Ou será que o Senhor vai tirar a igreja aí da terra aos gritos? Eu não acredito nessa palavra que seja assim, não acredito que vai ser aquilo que Joel 2,28 falou, Derramarei do meu espírito sobre toda a carne, E aí a gente vai comentar aí um pouco com nossos amigos e irmãos aí do Instagram da área 183. Pai do Senhor, pastor, fique à vontade. Amém. Vocês estão me ouvindo bem? Eu estou ouvindo bem. Tá, Mael, manda um alô aí para nós, Mael. Se tá tudo ok aí o áudio, tá bem? O meu áudio, o áudio do pastor. Bom, queridos, eu sou o pastor Arley Nascimento, sou pastor da Assembleia de Deus do Amazonas e Adã, a qual eu sou auxiliar e estou como pastor nesta área, Sou auxiliar do pastor Jonatas Câmara, presidente da nossa igreja em Manaus. Boa noite a todos, boa noite Brasil, todos que estarão talvez agora ou no futuro vendo e ouvindo essa pequena live, tá? Bom, com respeito ao avivamento. Queridos, penso eu que o avivamento já está acontecendo no seio da casa dos irmãos. O Brasil, por causa dessa pandemia que assolou as nações, inclusive o Brasil, muitas cidades brasileiras estão em quarentena total. E por estar em quarentena total, os irmãos não estão conseguindo ir para as congregações adorar e louvar a Deus. E o que os irmãos estão fazendo? Os irmãos estão orando mais, os irmãos estão lendo mais a Bíblia, os irmãos estão sendo incentivado a buscar mais o Senhor, a ter mais comunhão com o Senhor, estão mais sensíveis ao querido Espírito Santo, de maneira que eu concluo que o avivamento já começou, mas de uma forma local, dentro da família. Porque se você for dar uma lida lá no livro de Malaquias, o capítulo 4, os últimos 2 versículos deixa muito claro que nos últimos dias Deus iria enviar o profeta Elias e a função desse profeta Elias seria converter o coração dos filhos aos pais e converter o coração dos pais aos filhos. Todos nós sabemos que existe uma alusão com respeito a pessoa de João Batista, que preparou o caminho do Senhor, e há quem diga que ele é uma figura de Elias no período da pessoa de Jesus. Mas, queridos, eu quero que vocês entendam o seguinte, que nos últimos dias, como o próprio Natanael, o pastor Natanael mencionou agora, Deus iria derramar do seu espírito sobre toda a carne. Filhos e filhas iriam profetizar. Jovens, iriam ser profetas, nossos irmãos de idade iriam ter sonhos proféticos, coisa desse jeito. Mas para que essa dimensão do Espírito venha se manifestar sobre toda a igreja, sobre todas as pessoas, primeiro, a igreja tem que estar cheia do Espírito Santo. E para que ela esteja cheia do Espírito Santo, alguém tem que buscar mais o Senhor. E isso já está acontecendo. Ou seja, nós temos visto pessoas que anteriormente não tinham um relacionamento afetivo com a sua mãe, com o seu pai, e nesse momento as barreiras de separação estão todas sendo quebradas, e é o que lá naquele texto, lá do Antigo Testamento, os últimos 2 versículos,
que encerra o Antigo Testamento, é muito claro. O profeta Elias ia ser enviado para converter o coração dos pais aos filhos, para que a terra não venha a ser destruída com peste ou com maldição. Então, queridos, eu quero só que vocês entendam o seguinte, que nesse texto, a figura do profeta Elias a Bíblia, ela usa muito essa linguagem figurada. Então, nesse texto, está simplesmente usando a figura de uma pessoa para ilustrar um grande mover do Espírito nos últimos dias. Porque Elias e qualquer outra pessoa jamais converterá o coração de alguém. A única pessoa que converte o coração do homem, né, do pecado, da justiça e do juízo, chama-se Espírito Santo. Então, esse Espírito Santo, nesse exato momento, agora, ele está atuando dentro da casa dos irmãos. Nessa quarentena, Deus está sacudindo a igreja dentro dos lares. E sabe o que vai acontecer? Depois que acabar essa quarentena, as pessoas irão retornar para suas congregações, mais cheio de intimidade, mais sensível à voz do Espírito, mais cheio do fogo de Deus. Vocês vão ver os púlpitos pegando fogo, vocês vão ver as igrejas, as congregações pegando fogo, e como consequência, o mundo vai pegar fogo do Espírito Santo. Eu acredito nisso. O que Deus está fazendo agora, Deus está agindo no meio do seu povo, dentro dos lares. Amém. É verdade, pastor. Pastor Edinaldo está conosco. Um abraço aí, pastor Edinaldo. Amém. Glória a Deus. Dizer, pastor, é verdade, eu concordo plenamente, que é o que nós estamos vendo, o avivamento começando no meio das famílias. Vai de casa para a igreja, porque a gente espera que o avivamento venha da igreja para casa, né? Mas Deus tem as suas formas, da família para a igreja. Então Deus tem as suas formas de fazer, né? E nós vivemos lendo a Bíblia, e nós vemos na Bíblia o Novo Testamento, por exemplo. O Novo Testamento ele nos dá muitas previsões, né, do que está acontecendo nos últimos dias. Por exemplo, apostasia nos últimos dias. Eu vejo isso, o que Jesus falou, isso vem antecedendo cada avivamento, antes de cada avivamento da história, seja ele bíblico na história do mundo, antes de cada avivamento sempre houve algo que antecedeu esse avivamento. Então, o que nós estamos passando hoje, a gente pode dizer que é algo que está antecedendo um grande avivamento, é uma previsão, né? Um grande avivamento. O Novo Testamento tem essas várias previsões. É verdade. O que nós temos que entender é o seguinte, é nos preparar mais, porque Deus está agindo na igreja. Talvez as pessoas não compreendem que Deus ele está falando. Deus sempre falou com a sua igreja. Nós é que não ouvimos a voz de Deus. Esse é um fato, essa é uma verdade. Deus sempre falou com o seu povo. E nós somos cientes de que iria acontecer algo, mas primeiro deveria acontecer aonde? Dentro das casas, dentro das famílias. Essa quarentena que, embora nós entendemos que existe algo de político, a corrupção está se prevalecendo de algumas situações, mas nós entendemos como igreja de que Deus está preparando esse povo para algo muito maior. O Brasil, ele tem... eu já ouvi diversos homens de Deus, diversas pessoas falando que o Brasil seria o celeiro de grandes missionários, coisa desse jeito, de que o Brasil faria parte do último mover da grande comissão, de que o Brasil iria estar liderando esse mover. Então, queridos, se nós olharmos na história dos grandes avivamentos, nós vamos ver avivamento na França, avivamento no país de Gales, avivamento na Inglaterra, avivamento nos Estados Unidos. Então, queridos, o que está faltando? Está faltando um avivamento da maior nação de língua portuguesa, que é o Brasil. Esse povo é um povo sensível à voz de Deus. Então, eu não tenho dúvida que Deus vai pegar essa nação, ou seja, já está fazendo isso, está moldando esse povo, essa igreja, para que quando as portas se abrirem, nós vamos estar na linha de frente deste grande mover que Deus derramará sobre o nosso povo. Eu creio plenamente. Verdade. É verdade. Como nós comentávamos ontem no nosso culto ao vivo, ontem na nossa live,
as pessoas, né, perguntam, será realmente que vai acontecer esse avivamento? Será realmente que esse avivamento vai acontecer? Será que a igreja não vai ser arrebatada? Por que será? Vocês acreditam, foi uma pergunta até que me fizeram, vocês acreditam realmente nesse avivamento, né? Porque nos dias atuais que nós vivemos, eu sei que desperta muita dúvida na cabeça de muitas pessoas, né? Porque nós estamos vivendo tempo de apostasia. Jesus falou, nos últimos dias, falsos profetas se levantarão, vão se levar muitas pessoas a se desviarem, aparecerão muitos lobos disfarçados de cordeiro, trazendo poderosos esquemas aí para enganar, se possível, até mesmo os próprios eleitos de Deus, entendeu? Vai aí superabundar, ou seja, vai abundar a iniquidade, fazendo com que crentes fervorosos deixem de ser fervorosos. Então, tudo isso é o que nós já estamos vendo, né, pastor? Estamos vendo, estamos vivendo, entendeu? Pessoas que estão perdendo a sua intimidade com Deus, esfriando realmente o amor. Então, as pessoas ainda, isso desperta a dúvida, né? A Bíblia diz que a esperança demorada, ela enfraquece o coração. Então, o que é que nós temos visto? Muitas pessoas que tinham muita esperança, de tanto esperar, enfraqueceram, né? Enfraqueceram, mas a Bíblia diz que aquele que perseverar até o fim, ele vai ser salvo. Então, muitos corações, né, enfraquecidos nós temos visto nesses últimos tempos, e isso desperta até mesmo nas pessoas uma dúvida: será que esse avivamento vai acontecer? Qual foi a minha resposta para essa pessoa que me questionou? Meu filho, meu irmão, muita gente ainda precisa ouvir o evangelho. Quem sabe um pai seu, um filho, um primo seu, um parente seu, alguém, um avô, uma avó, entendeu? Muita gente ainda precisa aceitar a Jesus. Então, o que eu disse para essa pessoa? Você acha que Deus vai dar de bandeja essas vidas para o diabo? Eu acredito que não. Então, é por isso que Deus vai derramar um grande avivamento na terra para resgatar teu pai, tua mãe, teu irmão, o teu primo, o teu parente, a tua família para Jesus. E esse avivamento, você, aí eu boto aqui para você, para todos que estão nos ouvindo agora, pastor, estão nos assistindo, muitas pessoas estão conosco. Eu digo para você, não fique de fora desse avivamento. O que é o avivamento? Avivamento é tornar mais ativo. Avivamento é tornar mais intenso, mais nítido, é tornar algo que está invisível, visível. Ou seja, o que é avivamento? É estimular, é avivar, é atiçar o fogo. Ou seja, esse avivamento que Deus vai derramar não é para pegar pessoas que estão mortas, já fracassadas, não. É para pegar gente que já está vivo e tornar ele mais vivo ainda, mais ativo, mais com uma sensibilidade maior, com mais nitidez. Ou seja, o avivamento vem para você que está nos vendo agora, que está nos assistindo agora. É para você, para tornar mais vivo aquilo que está vivo, né? Então eu acredito nisso. O avivamento vem para isso, para resgatar famílias, como o senhor falou ainda há pouco, está resgatando pais, filhos, e a Bíblia diz sobre isso, né? Então eu creio nessa palavra, eu creio nisso, entendeu? Fique à vontade. O que nós temos que entender é que existe uma missão para nós aqui. E dentro dessa missão, nós temos que entender o propósito nosso diante dessa missão. Cada um que está ouvindo, cada um que irá ouvir, tem um propósito. E ele tem que saber qual é o propósito dele nesse mover que Deus derramará sobre a nação brasileira e sobre as nações. Como você falou, Deus não vai entregar de bandeja para Satanás milhares de almas. Não. Alguma coisa tem que acontecer e já está acontecendo. Já está acontecendo. Essa é a grande verdade, já está acontecendo. Com respeito ao esfriamento do amor, por que muitas pessoas acabam se distanciando do evangelho verdadeiro? É simplesmente por causa disso. As pessoas deixam de acreditar no evangelho verdadeiro para acreditar num evangelho prostituído. Para acreditar em profetas aí que têm se levantado, e no final das contas, esses profetas profetizam, e sabe o que acontece? A profecia não acontece. E aí, as pessoas que ouvem, as pessoas que publicam, que triplicam as mensagens, eles começam a dizer o seguinte:
Jesus falou aí, por boca de fulano de tal, isso e aquilo, e não aconteceu. Aí as pessoas começam a desacreditar na palavra, achando que aquele indivíduo tinha a palavra verdadeira. Mas, infelizmente, as pessoas estão literalmente pregando o evangelho prostituído. Vou dar para você um exemplo. Um exemplo certo. de que eu não tenho um pingo de dúvida que isso não passa nem por um milésimo de segundo na minha mente que vai acontecer. Como, por exemplo, eu ouvi um áudio de alguém dizendo sobre 3 dias de trevas. Eu ouvi um vídeo de alguém falando também sobre 3 dias de trevas. Isso vai acontecer? Queridos, não vai acontecer. Isso não está na Bíblia. Sabe? Aí você pode dizer, mas pastor, lá no capítulo 24, do versículo 29 e o 31 não fala lá que vai o sol vai escurecer, a lua vai ficar em trevas? Sim, está falando lá. Mas aquilo lá, queridos, é simplesmente para depois do arrebatamento da igreja. Depois do arrebatamento da igreja. Confusão, queridos, quando você ouve essa mensagem, quem tem um pouco de cultura bíblica, ele consegue desconstruir toda essa mentira. Porque o intuito de tudo isso é depois as pessoas não acreditar no evangelho. E o segundo propósito dessas profecias é criar pânico, criar medo, criar o caos. Nós estamos em quarentena e as pessoas estão estressadas. E o estresse, o que o estresse traz? O estresse traz o medo. O medo, ele traz ele traz o pânico. O pânico, só fica com ansiedade, né? O pânico, ele traz sintomas, e os sintomas, ele manifesta a doença. E a doença, para algumas pessoas, simplesmente essas pessoas, para algumas pessoas, essa doença é letal. E as pessoas simplesmente morrem. Sabe por quê? Porque as pessoas estão assustadas, ouve isso, ouve aquilo. Então, queridos, olha, isso não vai acontecer, até porque não existe... É mais ou menos assim. Eu estava dando uma olhada na mensagem. A mulher lá dos Estados Unidos diz o seguinte, que um planeta chamado o Nairobi, que ele é 6.000 vezes maior do que a Terra, olha só, 6.000 vezes maior do que a Terra, 30.000 vezes maior do que a Lua. Ele vai entrar na nossa órbita durante 3 dias e 3 noites e vai escurecer tudo. Agora, queridos, um planeta dessa magnitude, desse tamanho, de uma massa grandiosíssima, entrando na nossa órbita, vocês acham que nem um cientista viu esse planeta? Então, não tem lógica isso. E vamos lembrar um pouquinho da gravidade que a Lua exerce sobre a Terra com respeito às marés, maré alta, maré baixa, coisa desse jeito. Se um planeta dessa magnitude entrar na nossa órbita, meu amado irmão, não é 3 dias de caos, ou seja, é a destruição de todo o planeta. Porque só se a Lua ela tem uma influência grandiosíssima na questão das marés, imagine um planeta que é 30.000 vezes maior do que a Lua. Vai destruir tudo, meu amigo, porque ele vai entrar trazendo meteoro, trazendo, sabe, tantas e tantas outras coisas, vai acabar com tudo. E ali a profeta diz o seguinte, que você tem que ter vela branca, tem que orar, tem que rezar, tem que fechar as portas, se alguém da família chamar, não abre, porque os demônios vão estar aí. E quem vai sofrer menos são os cristãos. Gente, isso é balela. Isso é mentira. Isso não tem fundamento bíblico. Aí depois a profeta diz o seguinte, depois de tudo isso, aí haverá a ressurreição do justo, Jesus vai vir para restaurar a terra. Meu amigo, irmão, meu amado, a Bíblia deixa bem claro, queridos. Escute, a Bíblia deixa bem claro com respeito à vinda de Jesus. Ele virá repentinamente. Ninguém sabe dia, hora, ano, ninguém sabe quando isso vai acontecer.
E quando ele vier, todo mundo estará desapercebido. Lá no capítulo 25 de Mateus, deixa bem claro das 5 virgens prudentes e das 5 virgens nécias. Todas elas estavam dormindo. Em outras palavras, nenhuma delas estava esperando Jesus. Essa é a grande verdade. Lá no capítulo 5 de Tessalonicenses diz o seguinte: quando ouvires falar de paz e segurança, eis que virá repentina destruição, porque ele virá como um ladrão, ou seja, ele vai vir num momento que ninguém vai estar percebendo. Essa é a grande verdade. Então, meus amados irmãos, devemos ter cuidado com essas profecias, porque a luz da palavra, ela não se solidifica. Então, queridos, verdade. Essa palavra, ela não tem coerência científica, ela não tem coerência bíblica. E se ela não tem coerência bíblica e científica, não acredite, meu amigo. Alguns dizem o seguinte: vai ser dia 8 agora de maio. Faça o seguinte: dia 8 de maio, envie um vídeo da escuridão para mim. Não vai acontecer. Não vai acontecer. É verdade. Amém, nós vemos... Sabe o que vai acontecer? Depois, as pessoas vão começar a ridicularizar o evangelho de Cristo. Vão começar a dizer o seguinte: os profetas do cristianismo profetizaram isso e aquilo e não aconteceu. Eu não vou acreditar mais acreditar em profecia, eu não vou mais acreditar na Bíblia. É isso que Satanás quer. Essa profecia não está na Bíblia. Tá bom, querido? De um grande planeta entrando na nossa obra. Não está na Bíblia. Não tem coerência. Não tem coerência científica. Amém? Eu vejo isso, pastor, como o diabo, o inimigo, se aproveitando da situação para embaralhar os escolhidos de Deus. Porque Jesus disse que nesses últimos tempos apareceria muitos falsos cristos, falsos mestres, enganaria muito, entendeu? Por que Jesus falou tudo isso? Sobre guerras, fome? Por que Jesus falou sobre lobos disfarçados de cordeiros, sobre a multiplicação da iniquidade? Por que Jesus falou isso? Para deixar o povo dele com medo, para deixar os crentes com medo? Não. Jesus falou isso com um único objetivo, ou seja, desafiar a nossa fé. Desafiar a nossa fé, né? Porque Jesus deixou isso escrito em Lucas 18, verso 8, né? Ficou escrito ali: quando vier o Filho do Homem, porventura achará fé na terra? Porque o povo já não acredita mais nas coisas espirituais, não acredita mais na Bíblia. O povo está acreditando muito em objetos, em amuletos, né? E está esquecendo da palavra de Deus, que é a que muda, que é a que transforma. Então Deus está dando esse chacoalhão na humanidade, que é para o povo despertar, entendeu? Porque Jesus mesmo disse, né? Quando o Filho do Homem vier, porventura achará fé na terra? Quantas pessoas que porventura pode até estar nos assistindo, que já não acredita mais na palavra de Deus, não acredita mais em Deus? Então nós precisamos voltar. Então o avivamento também é isso, é trazer de volta à existência aquilo que já não existe mais, né? Nós não vemos mais aquele fervor, o crente, como os apóstolos, né? Como Daniel, que foi jogado ali na cova dos leões, né? E foi até uma pergunta que me fizeram hoje: qual foi na Bíblia o animal que pegou o coronavírus, que não sentia, que não tinha paladar, que não tinha cheiro? Aí falaram para mim assim: foi os leões na cova dos leões, porque não sentiram o cheiro de Daniel, não sentiram o paladar para comer Daniel, aquelas coisas todas. De glória a Deus, ainda tem gente que lê a Bíblia, né? Então nós vemos assim os profetas do Antigo Testamento, que eles realmente eram firmes naquilo, né? Sadraque, Mesaque e Abednego, por exemplo, aqueles 3 jovens, foram jogados na fornalha, mas permaneceram com a fé inabalável. E hoje nós vemos muitos cristãos trocando a sua fé por coisas mínimas, por coisas tão pequenas. E eu acredito que Deus está sacudindo muitas famílias, sacudindo o povo brasileiro, para nos resgatar, mas nos trazer de volta à existência e fazer cada um de nós voltarmos ao primeiro amor realmente. Amém. 2 coisas eu quero pontuar nisso aí. A primeira é fazer com que o povo venha desacreditar na palavra de Deus, porque a pessoa começa a ouvir essas profecias e não acontece, não deixa de acreditar na palavra de Deus. Aí fica frustrado. Segundo, o pânico, o medo, literalmente. Queridos, Satanás, nesse exato momento, está matando gente dentro dos lares por causa do pânico.
por causa do medo. É verdade. Há tantas pessoas preocupadas, meu Deus, isso vai acontecer, isso, e alguns estão assim, tão amedrontados que é isso que Satanás quer. É aquilo que eu falei. O medo, ele atrai o mal para si. Vamos lembrar o que Jó falou lá no capítulo 3, o versículo 25. Ele diz o seguinte: aquilo que eu mais temia veio sobre a minha vida, se manifestou sobre nós. E o que Jó temia? Jó temia ficar pobre, Jó temia ficar doente, Jó temia era perder amigos, Jó temia perder a família. Jó temia tudo isso. O medo trouxe para a vida de Jó toda essa desgraça. Então, você que está me ouvindo, não tenha medo. Não tenha medo. O interessante é que toda a Bíblia você vai ver o Senhor Jesus, a palavra de Deus falando: não tem mais, não tenha medo, não tem mais, não tenha medo. Não tenha medo dessa enfermidade. Não tenha medo desse problema que está assolando a nação. Não tenha medo, porque isso não vai atingir você. Não tenha medo. Agora, o medo traz o pânico traz a manifestação da doença, daqui a pouco a morte. Então, meu amado irmão, quem está ganhando com isso é Satanás. Ele lança aí uma profecia mentirosa, lança alguma coisa aí, para a pessoa ficar pasmo, com medo. Satanás não vai nos vencer. Não vai vencer essa batalha. Na verdade, ele não está vencendo. Está vencendo simplesmente daquelas pessoas que têm a mente fraca, que não entendeu que a resposta para as nossas ansiedades está na palavra de Deus. O que nossos crentes... 4, versículo 8, Paulo falou: tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é amoroso, seja isso que nós devemos encher a nossa mente, daquilo que nos traz esperança. E o que nos traz esperança? Meu amado, o que me traz esperança é saber que eu vou morar nos céus. O que me traz esperança é saber que Deus vai derramar um grande avivamento sobre a minha nação. O que me traz esperança é saber que, embora pareça que as coisas estão tudo complicado, mas Deus irá fazer algo novo no meio do nosso povo. Isso me traz esperança. Me traz esperança de que a nossa nação será muito melhor para os nossos filhos do que para nós. Me traz esperança entender que Cristo Jesus está para levar seu povo, nós, você, aqui está, aqui o Deus. Isso me traz esperança. Para tranquilizar o coração do nosso povo, né, pastor, os membros das nossas igrejas, nós estamos vivendo sim um momento de princípio das dores, mas Jesus disse: não vos assusteis. Isso é misto que aconteça, né, mas ainda não é o fim. Ou seja, eu vou dizer uma palavra bem simples para nós entendermos, não estou ironizando, mas para quem conhece a palavra de Deus, para quem lê a Bíblia, nós conhecemos a palavra do Senhor, lemos a Bíblia. Coronavírus não nos pegou de surpresa, né? Pestes, Jesus falou sobre peste. Pode ser que amanhã surja outra. Pelo menos eu estou aí com 38, 39 anos, vou fazer agora, dia 14, 39 anos. Então já vi muitas epidemias. Tivemos a gripe suína, a gripe do frango, tivemos aí a cólera, que repatou muito, o ebola. Tivemos um H1N1, já passamos. Esse coronavírus é mais um que veio, mais forte, tá? Tudo bem, atingiu muitas nações aí, mas é uma peste, é uma epidemia dos últimos tempos. E isso ele vem trazendo medo para o povo, né? Vem trazendo medo, principalmente para aquele crente que ainda não conhece a palavra de Deus. Então, para nós que conhecemos a palavra de Deus, nós temos isso como mais um sinal dos finais dos tempos, né? Dos finais dos tempos. E o que é que as pessoas que andam com medo, que andam trancafiadas, que estão aí com medo de tanta coisa, sem saber o que fazer, o que eles têm que fazer? Simples. Olhe para a palavra de Deus, se agarre nas promessas. O que a Bíblia diz? Nenhum mal te sucederá. Praga alguma chegará à tua tenda. Né? Para quem é isso? Para aqueles que habitam no esconderijo do Altíssimo. Né? Para aqueles que estão ali, a Bíblia diz: a sombra do Onipotente descansará. A Bíblia tem muitas referências de promessas, né? Quando passares pelo fogo não te queimará, passares pelas águas não te submergirão. Então o que nós temos que fazer? Eu faço isso, eu creio que também o Senhor faz isso, muita gente faz isso, se agarra nas promessas do Senhor Jesus Cristo, e é Ele que é a nossa segurança.
né? Ele que é a nossa segurança. Então, esse avivamento vai chegar na nossa vida. Está vindo a nossa nação, está começando, já chegou no meio das famílias. Como eu sou relator, nós já comentamos sobre isso em outros vídeos. Nós já vimos, eu particularmente tenho visto filhos se reconciliando com pais, pais se reconciliando com filhos, aquele que estava desviado está voltando, né? O avivamento está chegando, né, no meio das famílias, e quando nós voltarmos a nos reunir no templo para cultuarmos a Deus, eu acredito que nós vamos ver muitas famílias ali avivadas, e será um culto muito abençoado. Ou seja, esse avivamento que nós estamos aqui falando, né, o que é essencial, né? Eu deixo aqui essa palavra. O que é o essencial para se alcançar esse avivamento? Entendeu? Eu deixo aqui 4 pontos, só 4 pontos, sem comentá-los. Mas dizer que é essencial uma unanimidade para que a gente alcance esse avivamento. Ou seja, não acontecerá um avivamento se nós não buscarmos ele realmente, juntos, unânime, todos nós juntos buscarmos. Tem que haver unanimidade. Para que haja esse avivamento, nós temos que orar. Temos que orar mesmo, inclinar o nosso rosto em terra, clamar a Deus, rogar a Deus, buscar com mais intensidade para que esse avivamento venha. Tem que haver perseverança. Perseverança. O povo tem que perseverar, persistir nessa busca para que esse avivamento venha. E outra, tem que haver uma mudança. Se não houver mudança de atitude, uma mudança na mentalidade do povo, entendeu? Dar valor ao que realmente tem valor, buscar mesmo a Deus, voltar o coração a Deus. Esse avivamento, ele nunca chegará se não houver uma mudança realmente. Mudança até mesmo de valores, dar valor naquilo que tem valor e deixar de dar valor naquilo que não tem valor nenhum. Então, eu acredito que esse avivamento está chegando e nós vamos, quem sabe, mais lá na frente, poder fazer um vídeo aqui dizendo, nós não falamos, a palavra de Deus não nos garantia isso, estamos passando por esse avivamento. Glória a Deus. Eu penso que vai ser até difícil a gente se encontrar, sabe? Só por É verdade. É verdade. Só por live mesmo. Essa é a grande verdade, porque nós vamos estar tão ocupados na obra do Senhor que nós vamos ter pouco tempo para estar nos reunindo. Essa é a grande verdade. Mas, queridos, eu quero simplesmente só refutar de novo a questão lá do medo, que às vezes as pessoas pensam, quer dizer que eu não tenho que ter medo, então eu posso abraçar todo mundo, eu posso beijar todo mundo, eu posso pegar lá a pessoa, dar um abraço na pessoa que está lá infectada com a doença. Não, não é isso. Nós temos que ser prudentes. A palavra do Senhor deixa muito claro que nós não devemos tentar o Senhor, nosso Deus. E que nós não podemos entrar no jogo de Satanás e deixar que a nossa mente seja bombardeada por tantas situações ao ponto da gente fazer com que esse mal chegue no nosso lado. Essa é a grande verdade, tá bom, querido? Com respeito ao avivamento, querido, eu acredito plenamente que Deus já está avivando o seu povo. Essa é a grande verdade. Essa é a grande verdade. Sabe? É verdade, pastor. Plenamente que tem algo muito poderoso acontecendo, sabe? Aquilo que aconteceu, eu até mencionei ontem, rapidamente, lá no nosso culto, de que no período do profeta Elias, um grande profeta, né, estava ali profetizando, o profeta do fogo, aquele negócio todo, né? Em contrapartida, tinha outros profetas que estavam sendo preparados para o dia D, que estavam sendo preparados para o momento final daquela geração. Se você for ver lá, você vai ver lá o servo do rei, o Obadias, que esconde 50 numa caverna, mais 50 noutra caverna, e alimenta aqueles profetas. E quando Elias diz para ele, olha, eu quero me apresentar ao rei, vai lá, diga para o rei, porque eu tenho que me apresentar a ele. E ele diz, fica assustado, rei, meu pai, nós não teve nações no mundo que nós não te procuramos. E se porventura eu vou lá com o rei, e quando eu voltar, tu não está aqui, o Espírito te pega, te leva para algum lugar. Olha, eu fui tão fiel que eu alimentei 50 com pão, 50, mais 50, e não deixei Jezabel tocar nele, coisa desse jeito. E aí tudo bem. O profeta vai, se apresenta a Acabe, fala com Acabe, depois ele se torna fugitivo de Jezabel, vai lá para a montanha, para a caverna, aquele negócio todo,
Deus fala com ele e deixa muito claro para ele: olha, você está dizendo que só tem você. Você está dizendo que você é zeloso pela palavra, zeloso pela minha pessoa. Mas quero deixar uma coisa clara para você, profeta Elias: não tem você. Existem 7.000 homens que não dobraram seus joelhos para Baal e nem beijaram Jezabel. Então, queridos, nesse período, tudo isso que está acontecendo na nação brasileira, Deus está alimentando esses profetas escolhidos que não estão nos outdoors da vida. Eles não são conhecidos no meio da sociedade, como era o profeta Elias. Todo mundo conhecia o profeta Elias. Mas você sabe o nome de um daqueles 50 que estavam sendo alimentados? Eu não conheço. Você sabe o nome um daqueles 7.000 que estava sendo guardado? Eu não conheço. Mas eles estavam sendo preparados para o dia D. Então, a igreja brasileira está sendo preparada para o dia D. No meio dessa igreja, Deus está levantando, está alimentando muitos profetas. E esses profetas irão sacudir a nação no dia D. No dia que o Senhor falar assim: chegou o teu momento, chegou a tua hora, vai, você foi alimentado, estava lá na caverna, não dobrou o seu joelho, foi fiel, então chegou a tua hora. Aleluia, glória a Deus, eu acredito nisso. Nós temos grandes pastores nessa nação, mas o grande avivamento irá estar, vai estar de mão dupla. Os grandes avivalistas da nação, com esses profetas que estão sendo preparados, que estão sendo alimentados, esses profetas que estão reconciliando com os pais, com as mães, reconciliando com os filhos, coisas desse jeito. Ou seja, esse momento agora é o momento em que diz lá a palavra: chegou o momento de haver um conserto no lar, um conserto dentro da casa, para que esses profetas se levantem e se tornem vozes dessa nação. Essa nação precisa de vozes proféticas, igual como Israel, quando era no período de Jesus. A voz que se levantou no deserto se tornou uma potente voz que levou águas para as pessoas que estavam sedentas. Querido, você que está me ouvindo, você é uma voz profética nesta nação. Você é um profeta de Deus. Você pode dizer o seguinte: mas pastor, eu não sei falar, eu não sei pregar, eu não tenho nenhuma boa oratória. Lembrar a palavra que Deus falou para gente. Não diga que você é uma criança. Não diga isso. Porque tudo que eu mandar você falar, falará. Porque eu sou contigo. Tem muitos profetas. Essa é a palavra que eu libero para você nesta noite. És o profeta de Deus, a qual Deus está preparando para um grande mover na nação brasileira. Quantos profetas nesse momento não estão aí, pastor? Em casa, meu Deus, que gostam de pregar, que gostam de evangelizar. Então aí, meu Deus, muita gente eu estou impedido de fazer, os pastores estão impedidos, não. Eu vejo isso como Deus botando cada um de nós numa quarentena. Porque até Jesus teve a sua quarentena. Quando veio lá do deserto, ele veio cheio, veio vitorioso, né? Veio vitorioso. Moisés passou ali 40 dias, né? E quando veio de lá, veio com a palavra de Deus, veio com direção para fazer o povo caminhar no caminho correto. Então, Deus está nos colocando em quarentena. Como é que eu vou sair dessa quarentena? Como é que os irmãos vão sair dessa quarentena? Fica essa palavra para os nossos profetas. Como é que nós vamos sair? Ou pior. Ou melhor ou pior. Mais cheio de Deus? Como o senhor mesmo acabou de falar, Deus vai usar esses anônimos aí. Agora, esses anônimos precisam entender que enquanto as coisas não estão praticamente, entre aspas, parado, porque o mundo espiritual ele não está parado, ele está ativo. O que está parado é os nossos cultos nos templos, mas a igreja que é eu, é o Senhor, é os nossos irmãos, nós estamos vivos e ativos. Ou seja, se preparem,
Para quando você sair dessa quarentena, você sair mais cheio de Deus, mais cheio da palavra de Deus, mais cheio de unção, entendeu? Mais cheio da presença de Deus. Esse é o momento que nós vamos presenciar isso, irmãos, saindo. Então, como é que você vai sair dessa quarentena? Mais cheio, mais santo, com mais intimidade com Deus, mais de oração, ou você vai sair a mesma pessoa que entrou? Pense nisso, né? Pense nisso, o avivamento virá. Agora eu preciso de você, que vai ser um avivalista, que vai gerar um avivamento grande nessa nação, com o Espírito Santo de Deus na sua vida, né? Essa é a palavra, pastor, que a gente deixa para todos os nossos irmãos, para todos os nossos amigos que estão nos assistindo, né? Nessa Amém. Noite. Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe o seu ministério. Tamo junto, né? Deus abençoe a área 83, qual nós fazemos parte. Dizer aos nossos irmãos que nós não estamos desapercebidos, nós estamos apercebidos para qualquer informação, para qualquer coisa. Nós estamos aí atentos, né? Graças a Deus, nós estamos aí apercebidos, nós estamos vigilantes. Qualquer coisa, nós estamos aí para conversar com qualquer um dos irmãos. Então, eu lhe agradeço, pastor, aí, que Deus abençoe o senhor, né? Grandemente. Deixa aí a sua palavra aí aos nossos amados irmãos que ainda estão conosco aí. Amém. Queridos, olha, nós falamos de avivamento, falamos de paz, né? Eu queria concluir pegando uma palavra que elas pessoas estão ouvindo. A palavra do Senhor, ela é muito clara com respeito a vida. E nós temos que acreditar na cura de Deus. Temos que acreditar. Falei ontem sobre, primeiro, ter fé em Deus. Segundo, declarar. Terceiro, não duvidar. Quarto, acreditar naquilo que você declarou. Então, onde está escrito isso, pastor? Lá no capítulo 11, no 5 de Marcos, quando Jesus declarou uma palavra à figueira, a figueira secou, Pedro fica horrorizado com a figueira seca, e Jesus falou: tem que fé em Deus. Você, para receber a cura, você tem que ter fé na palavra, fé que Deus está agindo, fé que o milagre está acontecendo. Agora, para que o milagre vai acontecer, você tem que declarar, você tem que verbalizar, declarar a sua cura, declarar o seu milagre, ordenar que esse monte saia no nome do Senhor Jesus, não esquecendo usar o nome poderoso de Jesus. Depois que você declara, você não pode, de qualquer maneira, duvidar do milagre que Deus já entregou para você. Não duvide. E por último, acredite naquilo que você falar. Acredite. Eu concluo dizendo o seguinte: pedir em oração, vos será feito. Ou seja, quando você orar, declarando sobre a sua vida, sua cura, sua vitória, acredite que Deus já entregou para você. E a palavra de cura, de milagre para aqueles que estão precisando. Que Deus possa abençoar a vida de vocês. Abundantemente. Amém. Amém. Que Deus abençoe vocês, meus amados irmãos. Aqui fica a nossa palavra. E eu encerro dizendo a você o que diz o Salmo 91, verso 7. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Por quê? Porque a Bíblia diz: tu, ó Senhor, é o meu refúgio, o Altíssimo a tua habitação. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará na tua tenda. Tome posse, que Deus te abençoe, em Cristo Jesus. Continue nos acompanhando aqui no Instagram. Nós teremos outras lives aqui. Muitos outros convidados estarão aqui com o pastor Arley. Vão estar também comigo aqui. Que Deus abençoe você, querido e amado irmão. Uma boa noite, pastor. Que Deus abençoe. A paz do Senhor Jesus. Amém. Beijão para todos. Glória a Deus. Tchau.